Você está com a Bíblia aberta aí, João capítulo 8, a partir do verso 2, onde nós falamos sobre o encontro de Jesus com aquela mulher chamada mulher adúltera. Ele disse para aquela mulher: eu não te condeno, vá e não peques mais. E ele estava dizendo que ela não precisava de perdão, mas ela precisava também de transformação de vida. E depois disso, começa um debate entre os fariseus e Jesus. E todo o capítulo 8, depois da história dessa mulher, está se travando um debate. E Jesus aproveita esse debate para ensinar como nós podemos ser transformados. Como o poder de Deus transforma uma vida. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não consigo lidar com o meu pecado. Então, como é que o poder de Deus trabalha na minha vida? Versículo 12 é o primeiro deles, onde diz assim: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Como é que Jesus transforma a nossa vida? Iluminando a nossa mente e colocando dentro do nosso coração valores que transformam o nosso coração. A segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto com relação a como lidar com esse problema do pecado e ser liberto por ele. Jesus vai ensinar que só Ele é capaz de transformar e perdoar o nosso pecado. E isso vai aparecer no verso 24 do nosso texto, que diz assim: por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. O que Jesus está dizendo é que eu vou repetir os meus pecados, e eu não vou conseguir lidar com as consequências do pecado, quer sejam elas terrenas ou eternas, sozinho. E se eu quiser viver uma transformação de vida, eu vou precisar que Jesus entre na minha história, porque Ele é o único capaz de perdoar os pecados, de restaurar o meu coração, de salvar a minha vida e de me dar um novo projeto de vida. A Bíblia está dizendo para você que se você não deixar Jesus entrar aí na tua vida, se você não for iluminado pela graça de Deus, se não houver uma mudança no teu coração, que só o poder de Deus pode fazer, você vai ser que nem cachorro correndo atrás do rabo. É estranho isso, mas Jesus estava dizendo para aqueles líderes judeus: vocês não conseguem lidar com as coisas que estão dentro do seu coração, e vocês precisam de uma intervenção daquele que veio do céu para abençoar a tua vida. A terceira coisa que ele vai falar aqui é tremenda. Ele vai ensinar para a gente que para a gente poder ser iluminado, ser perdoado, a gente vai ter que viver duas faces da mesma moeda da fé. Como se a fé fosse uma moeda, ela tem duas faces. A primeira face é crer em Jesus. E a segunda face é se comprometer e obedecer a Jesus. A Bíblia diz assim no verso 31, e então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Como é que eu sou transformado? Primeiro, Jesus ilumina a minha mente. Depois, Ele perdoa os meus pecados e me ensina valores novos. E se eu me comprometer com Ele, com esses valores, eu vou começar a dar os passos de fé. Eu diria que esta é a minha parte
na obra da transformação. Mas Jesus vai começar a dizer para a gente agora o que vai acontecer do outro lado. Quando eu começo a dar esses passos de fé, o céu começa a se movimentar a meu favor. E algumas coisas tremendas de Deus começam a acontecer no mundo espiritual a favor da minha vida. E Jesus continua a explicar isso no capítulo 8 do livro de João. E ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32 do nosso texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado é uma doença. O pecado, em alguns casos, é um vício. O pecado é o fruto de uma personalidade deteriorada. E como alguém pode ser liberto? Como é que essa verdade de Deus começa a trabalhar na minha vida? E aí a Bíblia vai nos explicar como isso vai acontecer, como é que vem agora o poder de Deus atuando na minha vida. Primeira coisa que vai acontecer, que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que a nossa cegueira espiritual vai ser curada. E nós vamos ser livres daquele que Jesus chamou de o pai da mentira, nesse mesmo texto. Muitos de nós cremos que não podemos mudar. E alguns até acreditam que foram feitos desse mesmo jeito, todo quebrado. E por isso desistem de buscar transformação, porque dizem, não funciona, eu sou assim, não tem jeito. Mas quando a luz de Jesus entra na nossa vida, a perspectiva do céu passa a nos dar nossas novas possibilidades em Cristo Jesus. Satanás é tremendamente ardiloso. Ele chega para você e diz, olha, não tem jeito, você está perdido. Não dá, você é assim. Você não consegue controlar esses impulsos. Você não consegue resolver essa questão. Você, olha, é assim, tem que se conformar. É assim que você é. E aí vem a graça de Deus e pega esses raciocínios mentirosos e começa a quebrar esses raciocínios mentirosos na nossa vida. Um dos preletores no mundo mais conhecidos, que trabalha com a questão de restauração de pessoas que acreditavam que a homossexualidade era um terceiro sexo. Esse homem um dia teve uma experiência tremenda com Deus. Ele estava buscando a face de Deus, ele estava tentando se encontrar com Deus, mas ele tinha uma luta interior muito grande com a sua sexualidade. Ele era um travesti, ele se vestia de mulher, ele se considerava mulher, estava considerando fazer uma operação para extirpar o seu pênis. E um dia ele está tomando banho, mas ele está nesse processo, buscando a face de Deus e tentando se entender. E ele então passa a mão no espelho, e aquele vapor do espelho estava lá encobrindo a visão. Ele passa a mão do espelho, e nessa hora ele é visitado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus diz, Roger, o que você está vendo no espelho? E ele começa a dizer, estou me vendo no espelho. Não, o que você está vendo no espelho? Não, sei lá, estou me vendo aqui, estou precisando fazer isso, aquilo. Não, o que você está vendo, Roger? Até que ele olhou o seu corpo todo e disse, eu estou vendo um homem. E aí o Espírito Santo falou para ele assim, fui eu que te fiz assim, e eu posso te fazer sentir-se assim. E Deus começou a quebrar um raciocínio, um sofisma, uma mentira, uma ideologia que estava dentro da sua mente e do seu coração. E é isso que diz a palavra de Deus. Quando a verdade de Deus entra na nossa vida, nossos olhos são iluminados e a gente começa a perceber a perspectiva de Deus na nossa vida. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 diz assim,
as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, e dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Queridos, tem muita coisa acontecendo na tua vida, porque você não apenas não enxerga os buracos que estão na frente da tua jornada, como você está acreditando em algumas mentiras que o diabo tem colocado na sua mente. Mentiras de que você pode resolver o problema dessa ou daquela maneira, que tem um jeitinho para fazer isso, para fazer aquilo, ou você está perseguindo alguns objetivos que são completamente vazios de qualquer valor, destituídos de qualquer profundidade para a vida. E quando a gente começa a buscar o Senhor Jesus, a gente deixa Ele perdoar os nossos pecados, e a gente se compromete com os valores dEle, sabe o que acontece? Esse raciocínio mentiroso é levado cativo, preso pelo Espírito Santo, até a presença de Deus, de uma maneira poderosa, e aquele raciocínio que antes nos prendia, se desvanece no poder da glória de Deus, e começa uma obra libertadora de Jesus na nossa vida, e a gente começa a acreditar, é verdade, talvez eu sozinho não possa consertar isso ou aquilo, mas Jesus pode me dar a graça, e alguma coisa vai mudar na minha vida, e eu começo a crer que algo novo de Deus pode acontecer na minha vida, e eu começo a crer que uma intervenção de Deus pode vir na minha casa, e eu começo a crer que eu posso seguir o jeito de Deus, e mesmo que todo mundo diga que não funcione o jeito de Deus, eu sei que Deus não é mentiroso, Ele vai fazer funcionar. Mas não para aí. Alguns não conseguem se libertar dos seus pecados porque estão dominados e escravizados pelo poder de Satanás. E realmente o diabo começa a trabalhar desgraça na nossa vida. Mas Jesus entra na nossa vida, e sabe o que Ele faz? Ele aprisiona aquele que estava nos aprisionando antes. Olha só o que a Bíblia diz, Jesus disse isso em Lucas 11, versículos 20 a 22. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. E quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. E Jesus estava falando de como funciona essa libertação. Tem lá um homem forte, tem lá nessa figura, nessa metáfora, alguém aprisionando e mostrando as armas. Mas quando Jesus entra, Ele vai lá e aprisiona e leva embora as armas e a liberdade espiritual. Tem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que você não conhece. Mas quando Jesus entra na nossa vida, não importa. Aquele que é mais poderoso vai lá e tira as armas. Ele começa na nossa mente. Porque às vezes a prisão de Satanás é uma mentira que está dentro da tua mente, que precisa ser levada cativa ao céu. Mas outras vezes ele precisa de uma intervenção poderosa. E essa é a parte divina da libertação e da transformação. Eu dou os passos de fé que eu posso dar. Eu quero ser iluminado por Jesus, eu creio nele, eu me comprometo com ele, eu dou passos. E aí o céu começa a se movimentar, e a graça de Deus vem sobre a minha vida, e essa graça é tremenda. Eu não sei explicar como tudo isso acontece, eu só sei que o meu Senhor é tremendo,
E Ele entra na minha vida, na minha história. Sabe qual é o lado divino ainda dessa história? É que a nossa natureza humana, carnal, é agora, por causa da presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, confrontada por uma nova natureza espiritual que começa a acontecer dentro da nossa vida. Tinha um lado da minha vida, da sua vida, antes de Jesus ser o Senhor da minha vida, que estava morto. Eu sou corpo, mas eu tenho uma alma que são a minha vontade, as minhas emoções, e eu tenho a possibilidade de ter um espírito vivificado. Meu corpo e a minha alma estão vivendo aqui nessa vida, mas às vezes o meu espírito está mortificado, e eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo perceber a glória de Deus, eu não consigo entender essas coisas das dinâmicas espirituais. Mas pela fé eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu creio nele, eu me comprometo com os seus valores. E aí acontece um milagre de Deus. Não somente a transformação da minha mente e a libertação da opressão de Satanás, mas o Espírito de Deus vem habitar dentro do meu coração. E o Espírito de Deus vivifica o meu espírito. E esse espírito, ligado ao Espírito de Deus, agora representa uma nova natureza que Deus coloca em mim, que representa uma nova capacidade de viver a vida e de perceber as coisas. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Mas as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Que coisa tremenda! E aí vem uma infusão de poder de Deus na nossa vida, porque o Espírito de Deus começa a habitar dentro da nossa vida. Vai haver conflito, porque a tua natureza humana vai continuar falando, mas a tua natureza espiritual vai estar em conflito. E você vai ter que se apegar na palavra de Deus, no projeto de Deus para a tua vida, e deixar que o Senhor controle o teu dia a dia. Jesus aproveitou aquele momento tão estranho, de uma mulher pega em adultério, e que as pessoas diziam: vão apedrejá-la. E ele disse: olha, todos nós somos pecadores e precisamos de uma intervenção poderosa de Deus. E depois na discussão com os fariseus, todo o capítulo 8 até o verso 50 e tanto, lá não me lembro agora, ele vai discutindo com eles, dizendo: como Ele pode nos libertar? Sabe como? É quando eu busco Jesus pela fé, crendo que Ele é poderoso para transformar a minha vida. Permito que Ele ilumine a minha mente. Me comprometo com Ele, com a sua palavra e com seus valores. Esses são os meus passos de fé. E então, o mundo espiritual começa a agir. E o Espírito de Deus vai primeiro pegar todas as mentiras que o pai da mentira semeou na nossa mente sobre eu, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre o que eu posso, o que eu não posso.
E ele vai levar em cativo, preso, até a presença de Deus. E a glória de Deus vai fazer desvanecer essas mentiras. E aí você vai começar a enxergar as possibilidades de Deus na tua vida. Deus tem mais coisa para fazer na tua vida. Deus tem uma bênção para derramar para você. Deus tem alguma coisa nova para fazer sobre você, sobre a tua história. E Ele começa, às vezes a gente não consegue entender isso, mas Deus vai lá e começa a levar lá para cima, na presença dEle, Ele começa a abençoar-nos assim. Mas Ele não para aí. Tudo quanto o inimigo colocou de algema de prisão, vem o Senhor com o seu poder, arranca aquelas algemas e aprisiona aquele que nos aprisionava, porque Ele é poderoso para fazer isso. E Ele continua trabalhando na nossa vida, e Ele transforma a nossa vida agora, de pessoas que antes não conseguiam compreender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, em pessoas que dia a dia vão se tornando amigos íntimos do Todo-Poderoso.